Hoje é 11 de outubro de 1492. A antitelevisão, inventada pelo filósofo catalão Ramon Llull em 1292 e devorada pelo instinto caraíba do xamã Oswald de Andrade, celebra o dia de hoje, 11 de outubro de 1492. A grande data dos antropófagos. O último dia da América sem Colombo. Está tudo aqui. A poeta, cantora, compositora, atriz, diretora de teatro e mestre em literatura pela USP, Beatriz Azevedo, reinventa o manifesto antropófago Oswald de Andrade, transdevorado por Beatriz Azevedo. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Gregos em Barcelona, afegãos no Tahiti, ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Percorri o mundo inteiro e não me perdi. Onde quer que eu vá, eu sempre estou aqui. Judeus em Berlim, alemães em Jerusalém, ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Amigos espalhados por todos os países, canto de saudade, estejam bem felizes. Americanos em Hiroshima, marroquinos em Paris, ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Viajar sem passaporte, ser estrangeiro e não perder o norte. Cubanos em Nova York, franceses em Paraty, ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Mapas sem guerras, pátrias sem fronteiras, território do sem terra, mundo sem porteiras. Brasileiros em Bagdá, indianos em Liverpool, ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Percorri o mundo inteiro e não me perdi. Onde quer que eu vá, eu sempre estou aqui. Africanos em Guadalajara, russos em Buenos Aires, ainda que se mova o trem. É bom te receber vocês aqui. Antônio Guerra e Maurício Calmon. Quando você é poeta, quando você é atriz, quando você é compositora, quando você é doutora em letras, como é que você se divide em tantas?
Eu acho que eu não me divido, assim. Eu acho que eu me multiplico. E não separo muito. Tento ser eu sempre, sabe? Tento achar meu lugarzinho nos ambientes. Inclusive, esse ambiente da academia é, para mim, inóspito e era difícil, distante. E eu fui chegando. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Eu vou chegando assim devagarinho. Então, tento ser eu, assim. Mas esse chão acadêmico, você pisa nele com uma firmeza. Ufa! Eu fiz essa pesquisa como uma atriz faz, como um artista que vai montar uma peça e que quer saber tudo sobre aquilo, né? Muito nova, eu fui trabalhar com o Zé e fui fazer a Ofélia do Hamlet, então eu queria tudo. Então, é um pouco isso, o Manifesto Antropófago. Quando eu comecei a estudar, e o Oswald, foi totalmente movida por paixão, totalmente por interesse. Nunca tive a pretensão de chegar nesse livro, nunca tive o desejo da academia, não tenho a menor pretensão, do fundo do coração. Então foi assim meu caminho, não tenho o salam aleikum todo da academia, sabe? Eu não tenho mesmo. Então você revelou para mim um segredo, porque eu vi, sei que você é atriz, que você fez, como você disse, com o Zé Celso, aquela montagem memorável daquele Hamlet, que era Hamlet. Hamlet, e 8 horas de duração. Mas aí, vendo a sua, digamos, o seu currículo acadêmico, as coisas onde você estudou, os lugares por onde você passou, as Alemanhas e as Franças e as Inglaterras, as Europas e as Bahias. E o segredo que você revelou é isso, é que é um olhar de atriz, é um olhar de quem apreende com os olhos, a inteligência e o coração. Isso, é um estudo do corpo, né? Inteiro. Exatamente. Inteiro. O Oswald, quer dizer, que já interessou a Oficina, que fez O Rei da Vela, que fez... Como você chegou nele? Por quê? Quando? No Oswald ou no Oficina? Ou nos dois? Em qual primeiro? Eu cheguei primeiro no Oswald Andrade, ainda adolescente. Já fiquei fascinada, assim, li as coisas dele, falei que incrível e tal. E aí eu tive uma sorte, eu conheci a filha do Oswald, que passou a me dar livros que eram esgotados na época. Então, isso foi um barato, assim. Tinha uns 13 anos, foi na mesma época que eu conheci a Hilda Hilst. Minha família, eu sou de São Paulo, mas foi morar em Campinas. E aí eu dei essa sorte. Você conheceu pessoalmente a Hilda Hilst? Muito. Frequentava a Casa do Sol, assim, que maravilha! Ela também me recomendou muitas leituras e tal. Então, nessa época eu estava fascinada com o Oswald, com o Jean Genet, com Hilda Hilst. E... Que turma, que turminha, né? Que turma. Minha mãe ficava assim, oh, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Dessa menina. Com essa turma. Saindo com essa galera. Você está saindo? Com a Hilda Hilst, com o Genet. Exatamente. Dava a área de casa e ficava lá na Casa do Sol. E a Hilda fascinante. E comecei a ler tudo dele. E aí eu decidi fazer artes cênicas, entrei. E aí foi lá que eu conheci o Zé Celso. O Zé Celso estava vendendo o acervo do Teatro Oficina como um arquivo da universidade, e foi fazer a primeira palestra, ele, Renato Borg, e foram falar da experiência do Rei da Vela, do Teatro Oficina e tudo. E aí eu, de Maria Chiquinha, né, meus colegas todos tiram sarro disso até hoje, eu tinha 17, 18 anos, tinha assim, sabe, passado no vestibular de Maria Chiquinha, cara de fedelha total, e o Zé Celso falava assim, por que o Oswald? Por que o Oswald? E eu falava assim, Oswald. Já era pentelinha, sabe? Aí eu corrigi. Aí, você está corrigindo, é o Zé Celso. Ele é o deus do teatro brasileiro. Pss, pss. Aí ele de novo assim, o Oswald, Oswald. Da terceira vez ele adorou, né? Ele falou, menina, mas o que é? Eu falei, você está falando errado. O nome do autor, não adianta você ter montado a peça, ganha todos os prêmios, você não sabe falar o nome. O nome dele. Fedelha, total, pentelinha. E aí, meus coleguinhas lá de vestibular adoraram, e o Zé Celso também, né? Enfim, então assim que eu conheci ele nessa piada... Ele aprendeu? Aprendeu, hoje ele fala... ele fala Oswald, hoje ele abre bem o Oswald. E aí a gente já ficou amigo, e ele falou, vai pro Teatro Oficina, esse negócio de fazer a faculdade. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer a faculdade, eu não... E aí, assim, rapidamente ficamos amigos, porque tínhamos o Oswald nos apresentando. E o Zé Celso
generosa, né, personalidade que ele tem, já virou logo, falou, não, vai lá me visitar em São Paulo, tal, no Teatro Oficina. Mas eu não sei se eu quero escrever, se eu quero dirigir, se eu quero tocar, atuar, ser dramaturga, diretora, cenógrafa. Eu estou entrando na faculdade, cidadão. Eu não sei ainda nem o que vai ser. E ele falou, você pode, no Teatro Oficina, tudo. Aí eu fiquei fascinado, né? E assim começamos a ser amigos e a trabalhar ali. Isso aqui é uma máquina de pensar arte. Eu abro, pergunto o que é arte, ela me mostra alguma coisa. Por exemplo, agora, ela me mostrou isso. Eu não sei traduzir ainda que arte é essa, mas saiu da máquina de pensar arte. Explica pra mim. Isso é o peripatético poema de chão, que é um poema de 40 metros de comprimento. O poema está escrito aqui, e ele é poema de chão, porque também a poesia tem uma tendência muito grande ao céu, às estrelas, né, ao elevado, assim. Aí eu quis botar a poesia no chão, assim, uma coisa terra. E aí tem as pétalas de rosa e eu atuo. E eu fiquei com vontade de ler para você, posso? Claro! Ah, então vou ler. Claro. Porque aí eu preciso explicar menos. Você vai ler o poema que está no chão, esse aí. O peripatético poema de chão. Porque aí Ótimo. acredito eu que ele é autoexplicativo. Vocês me dizem se e tal. Dei o primeiro passo para trás e já me pergunto por que estou andando de costas agora, neste momento, o que me move por onde não vejo, vendo no chão as letras que eu nunca vi no chão, porque elas sempre estiveram em outros lugares, mas nunca embaixo dos meus pés, como agora, eu pisando nas palavras antes mesmo de saber com os olhos, pisando com os pés da página, o pé da página do livro da cidade, que essa rua escreve para quem vê de cima, para quem voa, vendo o movimento dos automóveis, dança de Bauhaus. Ou para quem anda, quem é a dança, como você, por exemplo. Peripatético, muito curioso, por exemplo, o corajoso, por exemplo, o crítico, achando tudo isso uma bobagem, uma viagem de volta, um voodoo, uma vadiagem, no último caso, uma viadagem da minha parte, a obra de arte da linguagem, a conversa fiada de poetas, redemoinhos de palavras no liquidificador, as cascas da cebola descascando palavras, cozinhando a prosa, passo a passo, descendo essa escada. Quantos degraus ainda a poesia vai deslizar no tempo, me desesperar nesta suspensão que parece não ter fim, mas que tem sim uma surpresa. Agora vamos virar essa página, virar essa esquina na mesma máquina em movimento perpétuo de andar sobre as palavras, agora misturadas com a sombra das outras, com o eco das esquinas quebradas bruscamente, com buracos no meio da frase. Um poema sobre o meio do poema, paquerar a cidade, parar a cidade para ler o poema. Fazer a cidade passar dentro do poema, no ventre do poeta, o poema passarela para ela, lendo-se nesse poema, que é um problema para a cidade, andando atrás das palavras com este anzol, este anzolho, pescando peixes para comer, embaixo da sola do meu sapato, em plena metrópole, eu andando devagar, enquanto tudo vai a galope, eu aqui caindo neste golpe, nessa armadilha que me ilha no centro das palavras de um poema esdrúxulo. Um luxo de poema explícito, sujo, com buracos no meio dos edifícios. Um poema difícil de se exibir nos meios, em certos meios que só justificam os fins. Um poema meio sem fim, que não acredita no fim do poema e quer parar a cidade para ler o poema, fazer a cidade passar dentro do poema, a cidade ser o poema do futuro. Agora, nesse poema, que é um presente para a cidade. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. E música? Tchá, tchá, tchá. E música? Vamos tocar aquela?
Ah, aquela. Essa é a música mais tocada de todos os tempos, em todos os lugares, aquela. Todo mundo corre aquela. Eu vou pedir no ECAD para registrar aquela. Beatriz, Vai ficar rica. Milionária, porque todo mundo toca aquela. O rosto da atriz traduz o olho da atriz reluz o corpo da atriz seduz a vida da atriz pede bis, a vida da atriz, o rosto da atriz traduz o olho da atriz reluz o corpo da atriz a vida da atriz pede bis, a vida da atriz flor de lim, por triz é flor de luz, por triz é flor de luz, por Tem algum dos discos? Eu acho que no Antropofagia. Antropofagia. Antropofagia, esse aí. O Antropofagia, que é um jogo que você faz com Antropofagia, e é muito legal, Aderbal. Esse trabalho que a gente faz é um pouco de escavação também, né? Dos sentidos, dos significados. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar essa coisa de 1928, do manifesto, naquela época eles escreviam farmácia o PH. com PH. Claro. Então, o fagia era com PH. E aí todo mundo falou assim, pô, Beatriz, sacada genial, você colocou o pop ali. Eu falei, eu não coloquei nada. Já estava. Já estava lá. Eu vi que estava, entendeu? Eu vi, eu tive olho. Eu tive olho para sacar que o pop já estava ali. E é só isso, e é um pouco, isso é muito a minha cara, sabe? Eu acho que o trabalho que esse livro traz, é meio isso, assim, não é colocar muitas coisas, é revelar o que já é. Olhar. Olhar, ouvir, sentir. Ouvir, sentir. Perceber. Exatamente. Perceber. O seu capítulo Pão e Circo, que você destaca especialmente, inclusive começa com o epígrafe do A Marcha das Utopias, que é um dos textos do Oswald. No fundo, que diz assim, no fundo de cada utopia não há somente um sonho, há também um protesto. E começa o seu texto dizendo a antropofagia oswaldiana está intimamente associada à utopia. O que você me diz da relação entre arte e utopia? E antropofagia, e Oswald de Andrade, e Beatriz Acevedo. Oh, muchas gracias. Que puedo yo decir? Bueno, decide. Eu posso dizer que isso a gente está vivendo agora, né, Aderbal? O Oswald teve um olhar também muito sensível para os ameríndios, né? Então ele conseguiu olhar para antes de 1500 e para os Tupinambá e para esse rito da antropofagia com esse olhar da utopia, porque ele viu ali uma sociedade que já era comunista antes de existir o Manifesto Comunista do Marx. Já era surrealista antes de existir o surrealismo das vanguardas europeias do começo do século XX. E
nós, os Tupi, sabíamos transpor o mistério e a morte com auxílio de algumas formas gramaticais, né? Então, ele está falando da poesia, né? Ele está dizendo que essa sociedade ameríndia já tinha encontrado alegria. Por isso que é um dos aforismos do manifesto que eu acho magnífico, é que antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade, né? Então, é a utopia que eu pego carona no Oswald de Andrade para tentar trazer para o mundo contemporâneo, é sempre essa liberdade de ver com olhos livres, né? Então, mesmo no momento político mais conturbado e fechado e com uma decadência, né? Com um retrocesso que a gente também percebe no mundo contemporâneo, é nesse momento que é mais importante a arte, é nesse momento que é mais importante a utopia, é nesse momento que a poesia é o ar que a gente tem que respirar, porque senão a gente se sufoca da impossibilidade, né? E o reino da arte é o reino da possibilidade, da invenção. Lembrei do Otávio Paz, ele colocou assim: a poesia revela este mundo, cria outro. Exatamente. Exatamente. A gente ouve mais uma? Canta mais uma? Claro. Toca mais uma? Dança mais uma? Vamos. Talvez aqui, você falou que a Zélia veio num programa há pouco, né? E então é uma parceria sua e da Zélia. minha e da Zélia Duncan. Duncan. Duncan, De antes dela ir para Niterói e virar Duncan. E chama Toda Musa. Não se iluda, tudo muda. Tá na minha mão, tá na minha vida. Mas o vento faz a curva, o ouvido cansa, se recusa. E muda, tudo muda. Tô na sua mão, tô na sua vida. Eu te amo para sempre, enquanto para sempre eu te amar. Mas minha musa me escuta, tudo muda, sempre há de mudar. Tinha que ser um anteprograma para cada Beatriz. Juntar todas as Beatrizes num anteprograma só, meio difícil. Você sabe que eu mandei pendurar aquilo ali hoje, que aquilo ali é o antimanifesto do programa. A antitelevisão, o anteprograma de TV, em um momento a gente fez aquele um manifesto. Que maravilha. Vamos até ali ver? Vamos, eu posso ir? Pode. Eu não estou presa aqui. Não. A gente vai segurando aí, senão na outra televisão as pessoas escondem aqui, não, mas entendeu? para quê? Olha aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a coisa do microfone. É bom que eu posso fazer uma coisa meio garçonete. Isso. Assim, carregando o seu próprio Meu som. próprio som, minha própria voz. Sua própria voz. Minha aqui voz é a sua ambulante. A voz ambulante de Beatriz Acevedo. Aceita um pouquinho? Eu que gostaria muito. E aí tem aqui, olha, eu digo, a televisão nasceu sem preconceito racial, preta e branca. A antitelevisão já nasceu colorida, logo contra todos os preconceitos. Muito bom. Ela abre assim, entendeu? O programa de televisão do artista saúda seus santos selvagens e seus sublimes sábios com todos os S sem R's. Maravilhoso. Então, e aí tem os sábios. O filósofo catalão, Ramon Llull, que é o que construiu a máquina de pensar. E por aí vem. Aqui você vai encontrar alguém que você conhece, quer e gosta, Hilda Rios. Salve Campos de Carvalho, que descobriu a vaca de nariz sutil. Isso. Salve o Barão de Tararé e Rabelais, que criaram a Rimier. Salve Alfredo Jarry, criadores das personagens fundamentais para a história da humanidade, o Pai Ubu e o Dr. Foustrol. Salve Pasolini, cujo tratado contra a televisão está na origem da antitelevisão e da famosa literação Pasolini pegando pesado.
Enfim. Muito bom. Salve Macunaíma, o grande Anti-herói anti-herói nacional, Tupi, claro. ornó Tupi, Catumbi, Tupi, ornó ornó Catumbi, Zumbi, Zumbi, ornó ornó Zumbi. Zumbi, exatamente. Genial. Travesti, ornó travesti. E aí, quando eu li o seu livro e te convidei para vir aqui, me dei conta que aqui não está o Oswald de Andrade. Que blasfêmia Que de sua blasfêmia da minha parte. parte. Nossa. Aí eu arranjei um jeito, botei aqui, salve o antropófago Salve o Oswald de Andrade, Uhul. salve a Revolução Caraíba. Yes. Eu queria pedir pra você pregar. Pode ser? Claro. Aqui entre os sublimes santos da antitelevisão. Muito bom. Ponto, pronto. E aí, Chavante, acho que eu vou pôr aqui nesse lugar, porque Chavantes, Chavantes, cuja exatamente. doutrina se resume na frase: o universo está errado. A mulher é que está certa. Você encontrou certo ali. É o lugar ótimo. lugar. E no Rio, Aderbal, eu não me ilho. Salve, Aderbal, Freire Filho. Aqui não temos medo. Salve, Beatriz Azevedo. Eu não sei se a vida é ruim ou se a vida vai pro bom. O que eu sei é que aqui está o Maurício Calmon. Olha, eu não sei se eu tô mais pro céu ou mais pra terra. Eu sei que aqui está o Antônio Guerra. Sensacional.